E aí, para que serve a psicologia, hein? Será que é possível existir uma psicologia que não seja marxista? Será que tá tudo bem? Como a maioria delas se dizem? Será que é possível uma psicologia que não considera a classe como central? Bom, vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube. Mais um vídeo hoje no canal aqui. E hoje eu queria falar sobre um tema, então, muito importante, fundamental para este canal, né? Fundamental para a psicologia histórico-cultural, que é o fato da psicologia não marxista. Se é possível uma psicologia não marxista ou se toda psicologia deve ser marxista, certo? Eu acredito que esse tema é fundamental porque a maioria das teorias em psicologia que a gente vê por aí não se dizem marxistas, certo? Então, principalmente temos a psicanálise, por um lado, e as terapias comportamentais ou cognitivistas, por outro lado, certo? Hoje em dia, as mais modernas aí são as terapias contextuais que se dizem, certo? Também temos as terapias humanistas, a terapia existencialista, fenomenológica existencialista, terapia gestalt, terapia junguiana, que também é parecida com a psicanálise. Enfim, todas elas, nenhuma se diz marxista, nenhuma coloca a questão da classe na centralidade, coloca a questão do sistema socioeconômico e da superação do sistema socioeconômico, que é o capitalismo, na centralidade da sua teoria, certo? Então, por que a psicologia, a única, vamos dizer assim, que se diz marxista, que é a psicologia histórico-cultural, né, desde a sua essência, desde a sua concepção teórica, por que só ela, então, né, seria a certa? Bom, isso tem um motivo muito claro, gente. Bom, a psicologia, ela nasceu como ciência, como prática científica dentro da sociedade capitalista, certo? As práticas de psicoterapia já são muito antigas, né? Tem aí registros desde a época dos gregos ou também na China antiga. Então, assim, se tem esse registro das práticas psicoterapêuticas, mas a psicologia como um corpo de conhecimento separado, inclusive, da filosofia, né, que é da onde ela surge, e também separado da medicina, que na parte clínica da onde ela surge também, ela é muito recente, certo? Ela começou ali na psicologia mais experimental e científica com o Wundt, na Alemanha, e na parte clínica com o Freud, certo? Na Áustria, em Viena. Então, todo o nascimento da psicologia se deu, certo, dentro de uma sociedade capitalista, né, tanto a Alemanha do Wundt quanto a Áustria do Freud já eram sociedades capitalistas. Então, isso necessariamente coloca a psicologia como uma ciência, uma prática, né, que se conforma dentro de um objetivo específico, dentro de uma sociedade que já enxerga o ser humano de uma forma específica, certo? Que é, como eu já cheguei a citar agora em alguns outros vídeos, mas eu vou fazer ainda um vídeo só falando sobre isso, que é principalmente, nasce então, né, essas teorias da psicologia dentro de uma estrutura na qual o trabalho é alienado, na qual a consciência social do homem, né, do ser humano, ela é, vamos dizer assim, ela é escondida dele. Então se parece, né, que a nossa consciência ela é individual, se parece que nós podemos ser entendidos, né, como indivíduos isolados da sociedade. Então, se a psicologia nasce, né, dentro dessa sociedade capitalista que pressupõe já, né, como existência esses fatores, né, principalmente o trabalho alienado e principalmente a consciência individual, então ela já nasce com esse vício de origem, certo? A psicologia surge, né, dentro dessa ideologia burguesa da ciência neutra, certo? A ciência, né, dentro da sociedade capitalista, ela sempre cumpriu um papel muito específico de reforçar a ideologia burguesa com essa aparência de neutralidade. Porque se eu descubro algo cientificamente e se a ciência ela é neutra e objetiva, então isso é tido como uma verdade. Isso é uma verdade que perpassa, que vai além do sistema socioeconômico burguês. Logo, a gente deve aceitá-la.
Então a psicologia ela surge produzindo verdades científicas e verdades, portanto, aparentemente neutras, e cujo propósito então, é a gente aceitar essas verdades simplesmente. Então, a prática clínica, principalmente na psicologia, né, surge muito, e o seu desenvolvimento ao longo de todo o século XXI, nesse contexto de adaptação do indivíduo àquela ordem social que é o capitalismo. Então, toda a psicologia que se desenvolve, né, então, temos aqui, né, principalmente então, a psicanálise começando a prática clínica, mas em seguida o desenvolvimento das terapias cognitivo-comportamentais e terapias comportamentais no seio ali do imperialismo, do capitalismo que é nos Estados Unidos. Então, essas terapias vão se desenvolvendo ao longo do século XXI com o propósito de conformar o ser humano, certo? Porque se tu tá sofrendo, né, se tu tem depressão, se tu tem ansiedade, se tu tem um transtorno de personalidade, isto é um problema por quê? Isto é um problema porque na sociedade capitalista tu te torna uma pessoa improdutiva, certo? Tu te torna uma pessoa que não consegue participar do processo produtivo e de reprodução dessa sociedade. E não só isso também, mas também tu te torna uma pessoa, principalmente nos casos mais graves ali, né, de transtornos de personalidade, ou também transtornos depressivos, aonde tu não é nem sequer um indivíduo consumidor. Então, o indivíduo doente mental, vamos dizer assim, né, entendido dentro dessas teorias, ele tem esse duplo problema que ele não é produtivo na sociedade, então ele não consegue trabalhar dentro do sistema produtivo, e ele também não consome, ele também não é um consumidor como os outros, certo? Então ele é um duplo problema para o sistema capitalista e, portanto, todas as psicoterapias se desenvolvem ao longo do século XXI, né, no capitalismo, com o propósito de conformar esses sujeitos a essa ordem econômica. Então, e claro, aqui eu preciso falar, né, da psicanálise em específico, porque a psicanálise ela surge como a primeira prática clínica. O desenvolvimento da TCC, né, das terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais, ela vem como reação à psicanálise, então geralmente são psicanalistas que começaram, né, esse desenvolvimento dessas outras terapias, e a psicanálise sempre andou ali, né, meio de forma paralela ao desenvolvimento dessas terapias, e aí sim, eu reconheço que a psicanálise ela acabou sendo a única das teorias da psicologia que contestava um pouco a ordem social, certo? Eu acho, ainda vou fazer um vídeo falando só sobre psicanálise, certo? Por que eu não gosto muito da psicanálise, por que eu não me considero um psicanalista, por que eu não resolvi estudar a psicanálise, certo? Mas eu acredito que sim, a psicanálise pelo menos teve nesse desenvolvimento da história algum papel ali de contestação da ordem social, algum papel de se colocar contra-hegemonicamente, certo? Ela foi a psicologia hegemônica, lembrando, ela inicia, né, dentro desse modelo médico, então ela inicia patologizando a vida, ela inicia fazendo a classificação dos transtornos mentais, certo? Então tudo isso que a gente critica muito hoje, a psicanálise estava lá na origem disso, certo? Mas ao longo do desenvolvimento das psicologias no século XXI, ela foi se colocando de forma um pouco contra-hegemônica isso. Tanto é que ela acabou se espalhando, se desenvolvendo muito no chamado terceiro mundo, né, no sul global hoje, que a gente pode entender, né, os países da África, os países aqui da América Latina, da Ásia, certo? E ela acabou, então, tendo essa influência nas outras culturas, nas culturas que estavam lutando contra o capitalismo justamente, certo? Porém, ainda assim, né, o seu desenvolvimento teórico mais profundo, que eu diria que principalmente na figura do Lacan, né, no século XXI, ainda assim, né, o Lacan era um francês, né, então estava dentro da sociedade francesa ali, né, no meio do século XXI, então em plena Guerra Fria. Então não tem como dizer que ele também não foi influenciado pela sociedade burguesa da sua época e que ele nunca se preocupou tanto, parece, em desenvolver uma psicologia que contestasse a ordem econômica. Então a minha crítica à psicanálise é muito também por esse lado, onde ela, por ser uma psicologia que nasce no seio da sociedade burguesa, ela não conseguiu contestar
essa ordem social, né? Ela não se colocou como contestadora. Os meus gatos, né, sempre estrelando os vídeos. Outra coisa que a psicologia, né, essas psicologias tradicionais do século XXI, acabaram contribuindo com a manutenção do sistema capitalista é a de que elas reforçam essa ideia do eu, do indivíduo separado das suas relações sociais, né? Isso, inclusive, vale para a psicanálise também, mas mais especialmente ainda, claro, para as terapias cognitivo-comportamentais, onde elas tratam, então, o indivíduo como sendo ele mesmo a causa do seu sofrimento, né? Se fala muito nas crenças centrais, crenças limitantes, e que elas seriam a causa do seu sofrimento. E, ou seja, a gente desconsidera todas as relações sociais que estão causando esse sofrimento, certo? Porque, assim, né, gente, não existe... Aliás, o sofrimento, ele não é exclusividade do capitalismo, certo? A gente não diz aqui que se o capitalismo acabar, né, e se a gente tiver uma sociedade socialista e posteriormente comunista, o ser humano não vai sofrer, né? O ser humano não vai ter depressão, o ser humano não vai ter ansiedade. A gente só diz que dentro da sociedade capitalista, esse sofrimento ganha um contorno específico, porque esse sofrimento ele é histórico, ele é historicamente e socialmente determinado. Então, dentro do capitalismo, o que nós conhecemos como depressão é, sim, apenas dentro do capitalismo. Nós não sabemos o que vai ser uma depressão no socialismo, se é que ela vai existir. Pode existir outra coisa, que a gente vai ter que ter outro nome para atribuir a isso, certo? Mas o sofrimento específico que a gente considera depressão no capitalismo, ele é produto, sim, do capitalismo apenas, porque todos eles surgem dentro da sociedade capitalista, que ela nos determina desde sempre, determina nossas relações sociais, determina a forma como nós lidamos com o mundo ao nosso redor e principalmente a forma como a gente lida com o trabalho. O capitalismo gera, né, ele precisa do trabalho alienado, certo? O trabalho que nos separa do produto do nosso trabalho. E isso tem implicações profundas na nossa subjetividade, isso determina todo o desenvolvimento, né, da nossa personalidade, da nossa subjetividade. E também, né, a psicologia foi utilizada como forma de como tornar esses indivíduos dentro das empresas, né, mais produtivos dentro da empresa ali, né, como eles suportarem aquele ambiente, às vezes, que é muito adoecedor, que causa muito sofrimento. Então, a psicologia ao longo do século XXI, aí, essa psicologia não marxista, ela sempre, mesmo que não tenha sido a intenção dela, ela serviu para a manutenção das estruturas capitalistas, das estruturas de opressão e de exploração deste sistema, certo? Então, por isso que a minha posição ética e científica enquanto psicólogo e, consequentemente, enquanto psicólogo histórico-cultural é de que não tem como uma psicologia não ser marxista. Toda psicologia que não for marxista, ela necessariamente está servindo à manutenção e à reprodução dos sistemas de opressão dentro do capitalismo. Porque a psicologia marxista, ela de cara parte do pressuposto, né, de que o sofrimento psíquico, ele, apesar de ser sentido individualmente, ele parte de um contexto social e histórico. E se ele parte de um contexto social e histórico, logo ele é sim influenciado por o nosso momento histórico e social, que é o da sociedade capitalista, que é o do trabalho alienado. Então não tem como entender o sofrimento psíquico que não seja partindo desses pressupostos marxistas, certo? Então, aliás, né, você até pode entender, mas vai sempre ser um entendimento incompleto, sempre ser um entendimento raso, de certa forma, certo? Então, a psicologia marxista, né, ela não tem medo de dizer que a angústia e o sofrimento não é só teu, ele é nosso, ele é produzido a partir da nossa coletividade, da nossa sociedade. Então, é lógico que isso não significa que tu não deve procurar uma ajuda individual, na psicoterapia individual, para amenizar esse sofrimento, para conseguir viver melhor, certo? A gente sim deve buscar essa ajuda, a gente pode, né, melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, individualmente ali num processo psicoterapêutico. Mas isso nunca vai bastar. Dentro da psicologia marxista, isso sempre vai ser insuficiente, porque o sofrimento nunca vai deixar de ser social também.
certo? E por isso que também uma psicologia marxista, ela também tem que considerar todas as questões de gênero, de raça, de sexualidade, certo? Que as psicologias tradicionais ignoraram por muito tempo, né, gente? Muito recentemente, isso vale para a psicanálise também, né? Muito recentemente, essas psicologias passaram a considerar essas questões por, enfim, pressão social mesmo, por demanda da sociedade, mas elas não botam isso na sua concepção inicial teórica, sabe? Isso não é um pressuposto teórico delas, elas acabaram botando isso ad hoc, certo? Depois, a psicologia marxista considera isso na sua centralidade, porque todos os processos de opressão, né, seja o processo de opressão de gênero, de sexualidade, né, ou de raça, eles são constitutivos justamente do sistema capitalista. Então, e é eles que a gente bota na centralidade da formação da subjetividade, certo? Então, sim, eu acho que a psicologia que não se diz marxista explicitamente, ela está servindo, mesmo que seja indiretamente, não seja intencionalmente, à reprodução do sistema capitalista, à reprodução de todas essas formas de opressão. A psicologia, ela precisa ser marxista, a psicologia precisa colocar como centralidade da sua análise, como centralidade da sua teoria, o processo de subjetivação mais importante, mais determinante que a gente tem, que é o processo de subjetivação na sociedade capitalista, que é uma subjetivação de alienação, certo? De um trabalho alienado, um trabalho que nos separa do nosso produto, do nosso trabalho, que faz o nosso trabalho ser algo maçante, ser algo que nos causa sofrimento, e não algo que nos completa enquanto seres humanos. Fora que também existe a psicologia que não é marxista também vai obscurecer as nossas relações sociais, obscurecer o fato de que nenhum de nós é indivíduo ou é uma pessoa que não depende da sociedade, que se separa das relações sociais. Todos nós dependemos sim, né? E somos constituídos da sociedade. Então a psicologia que não é marxista explicitamente está desconsiderando essas coisas. Ou se não está desconsiderando, ela só não está colocando isso como pressuposto central, como pressuposto teórico, fundamental e fundante da sua teoria. E isso vai gerar uma análise que eventualmente vai ser mais rasa, uma análise que não vai capturar todos os níveis de abstração da realidade e do sofrimento psíquico, e por isso mesmo ela vai sempre sugerir intervenções ou sugerir formas de agir que são incompletas e, portanto, vão acabar não sanando esse sofrimento desse indivíduo de forma completa, vão acabar não propondo algo ali diferente, né, do que simplesmente vai lá, aguenta no osso aí, né, o problema é teu, vamos aqui fazer essa psicoterapia individual aqui, vamos aprender a lidar com o mundo, mas é isso aí, o mundo é isso aí e a gente tem que aceitar, a gente tem que lidar com ele. Não, certo? A psicologia marxista, ela vai se colocar como sim, como uma forma de ajuda individual, como uma forma de psicoterapia individual também, no caso da clínica histórico-cultural, mas jamais perder de vista que nós nunca seremos saudáveis, né, plenamente mentalmente, nós nunca seremos saudáveis mentalmente sem também lutar pela superação desse modo de vida, pela superação desse sistema econômico que é o fundamental, né, que é o determinante de todas as formas de opressão, que ultimamente é o que nos causam sofrimento, certo? Então é isso aí, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero ter sido claro, espero ter sido aí, não ter me alongado tanto, tento sempre fazer vídeos não tão longos, que eu tenho esse problema de às vezes de me alongar. Estou ainda experimentando com ângulos, vocês viram que antes, no vídeo anterior, eu fiz um ângulo maior, agora estou voltando para esse ângulo menor aqui. Estou experimentando com isso, digam nos comentários o que vocês acham, como é que tá os vídeos, o que eu posso melhorar, certo? Se eu estou me enrolando muito, se eu estou sendo repetitivo, enfim, quero ouvir comentários também, quero ouvir críticas, sempre que eu puder melhorar aqui, eu vou melhorar, certo? Então, curte o vídeo, compartilhe com quem tu quiser, e faz um comentário e se inscreve no canal aí, né, caso não seja inscrito, ok? E nos vemos no próximo aí. Valeu!